Pessoal, a gente estudou reações em equilíbrio. Então, as reações químicas, elas podem adquirir um equilíbrio dinâmico, ou seja, quando a formação de produto e a formação de reagente se equilibram. Agora a gente vai estudar um negócio chamado princípio de Le Chatelier, que é o quê? Quando a gente perturba uma reação que está em equilíbrio, ou seja, aumentando ou diminuindo a concentração do produto ou do reagente, aumentando ou diminuindo a temperatura, ou aumentando ou diminuindo a pressão na reação. Ele vai perturbar o equilíbrio da reação e a reação vai se deslocar a fim de restabelecer o equilíbrio da reação. Então a gente vai ter um novo equilíbrio a partir da perturbação que a gente provocar no sistema. Então hoje a gente vai estudar variação da concentração e variação da temperatura. Então vamos supor essa reação de formação de amônia aqui. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando duas moléculas de amônia gasosa. Então a nossa Kc, ou seja, constante de equilíbrio, vai ser o produto elevado ao coeficiente estequiométrico dele, dividido pela concentração dos reagentes. Então, ó, se a gente aumenta a quantidade de N2 na reação, a gente vai perturbar o equilíbrio dessa reação. Então, como vai ter mais N2, a gente vai consumir mais H2 e vai formar mais NH3. Então, a gente aumentou a concentração aqui, então a reação vai se deslocar para formar mais produto. Só que olha que interessante, quando a gente aumenta a concentração de N2, a concentração de H2 vai diminuir, porque a gente vai ter mais moléculas de N2 se chocando com moléculas de H2. E consequentemente vai aumentar a concentração de NH3. Então esse aumenta e esse diminui. O Kc, quando a gente varia a concentração, vai continuar o mesmo, tanto antes da perturbação quanto depois da perturbação. Então, se a gente aumenta a concentração do reagente, vai formar mais produto, ou seja, a reação vai se deslocar para formar mais produto. Se a gente aumenta a concentração de produto, a reação vai se deslocar para formar mais reagente, a fim de restabelecer o equilíbrio que a gente tinha. Agora, quando a gente varia a temperatura de uma reação, lembra que quanto mais quente a reação está, mais as moléculas vibram, maior choque entre moléculas e choque é um dos princípios para acontecer reação química. Então, se a gente varia a temperatura da reação, vai depender do tipo de reação que a gente tem. Se a reação é endotérmica, quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter um deslocamento na formação, no caso aqui. Ela é endotérmica no sentido inverso. Então, se a gente aumenta a temperatura, a reação vai se deslocar formando reagente. E se a gente diminui a temperatura, a reação vai se deslocar no sentido direto, ou seja, na formação de produto. Então, aumenta a temperatura, a reação se desloca no sentido endotérmico. Diminui a temperatura, a reação se desloca no sentido exotérmico. Só que nesse caso aqui, a gente não vai acontecer a mesma coisa que aqui, porque o Kc ele vai variar com a temperatura. Então, ó, se a gente tem uma reação endotérmica, que conforme a gente aumenta a temperatura, a gente está falando isso daqui no sentido direto. Então, eu imagino que essa reação no sentido direto ela é endotérmica. Se a gente aumentar a temperatura, a gente vai ter maior formação de produto. Se a gente forma maior produto, a gente vai aumentar a concentração do numerador. Então, se a reação é endotérmica, o nosso Kc vai aumentar, porque o numerador vai ser maior. Agora, se nossa reação é exotérmica, quando a gente aumenta a temperatura, vai formar mais reagente. A gente vai aumentar a concentração do denominador. Então, se o denominador é maior, o Kc vai ser menor. Então, se uma reação é exotérmica, o Kc diminui conforme a gente aumenta a temperatura. Deu para entender?